na mesma escola, ele falou do cursinho e aqui estou. Já trabalhei antes com Educafro, né, já cheguei a dar aula até em universidade e tal, mas o meu foco sempre foi escola pública, tá bom? Eu queria saber aqui se nesta sala tem alguém que está pensando em estudar para virar professor. Ah, muito bem. Professor de quê? Língua portuguesa. Língua portuguesa, ok. Então, assim, uma coisa que eu posso adiantar, né? Eu na minha família todos somos professores, tá? Eu sou professor de ciências e biologia, minha esposa é professora de português e inglês, meu filho é professor de português e inglês. E é uma profissão muito gratificante, mas existe uma coisa que a gente sempre fala que educar é resistir, e é mesmo, tá? Ninguém quer um povo educado, esse é o fato. Infelizmente é isso, é uma luta constante. Você sai todo dia para ir para a escola travar uma batalha. E é uma batalha que tem todo um sistema por trás. Né? Então os caras te oferecem uma escola mal equipada, te oferecem um material ruim, te oferecem uma má formação, tudo para que não dê certo. E você tem que lutar dia a dia para dar certo. Mas quando dá certo, né, eu tenho 20 anos de estado só, porque apesar dos meus 50 anos, eu voltei a estudar tarde também. Eu parei de estudar, fiz EJA depois e tal. E o que acontece? Você vai percebendo que tudo é feito para que a educação não funcione. Começa pelo salário do professor, que é o mais baixo de qualquer nível superior que existe. Tá, eu vou falar para você, é o melhor salário que eu já tive na minha vida, porque eu sempre fui pobre, sempre ganhei mal, sempre trabalhei muito e ganhei pouco. Então, para quem nasceu numa situação dessa, ok. Mas o cara que já nasceu em bercinho de ouro, dificilmente o cara consegue ficar na educação. Porque essa é a questão. Mas e os demais projetos de vida aí? Para que nós estamos estudando? Serviço social. Serviço social, legal. Não, você não está estudando? Na verdade, a primeira vez que eu venho. Certo. Ela é estagiária de gabinete, de uma visita. Ah, legal. Mas você está? Eu vou participar. Ah, tá bom. E você, moça? Artes visuais. Oi? Artes visuais. Artes visuais, então. Ó, depois aí você vai editar meus vídeos do YouTube lá. Vou te contratar, que eu não tenho editor. E você? Hã? TI, legal também. Professor, você? Engenharia? Você? Jornalismo? Você? Medicina. Então, gente, ó. Aí eu vou dar um toque para vocês. Acho que todos nós aqui queremos entrar numa universidade pública. Ou pelo menos conseguir a grana do Enem para não pagar. O que eu tenho que saber? Não existe essa história, eu sou de humanas, eu sou de exatas, eu sou de biológicas. Isso aí vai existir quando você estiver formado no ensino superior. Por quê? O colega quer fazer medicina, mas se ele não for bem em humanas, o cara que for bem em biologia, química, física, matemática e humanas, vai passar ele. Ah, não, eu quero fazer jornalismo, que é mais humanas. Mas se eu não for bem em matemática, química, física, biologia, o cara que for bem nisso, além das humanas e linguagens, vai me passar. Tá? Então a gente tem que fazer, por favor, Nivaldo, a gente tem que fazer o mais completo possível, tá bom? Tá bem? Tá bem, mano. Tamo aí, né? Obrigado aí. Imagina, tamo aí. Comecei, mano, você demorou. Então, gente, esse é o toque que eu quero falar para vocês. Dê atenção a todas as áreas. Enquanto você não passou no vestibular, você tem que dar igualmente atenção a todas as áreas. O seu diferencial vai ser aquilo que o outro não estudou. Uma questão na VUNESP, lá na FUVEST, faz você sair do lugar 1000 e ir para o lugar 80. Uma questão. Então, qualquer questão conta. A gente tem que levar tudo em consideração. Tá bom? Bom, essa era a primeira coisa que eu queria falar. Eu vou comentar uma questão do Enem aqui, que eu particularmente achei essa questão muito pesada para o Enem. Mas ela está aí, eu vou falar para vocês por quê. Nivaldo, quando for minha vez, você... Tá bom. Eu vou precisar que alguém, por favor, faça as... Bom, então eu vou primeiro aí que é biologia. Para quem quer medicina, por exemplo,
Para quem quer medicina, por exemplo, a biologia é a base, tá? Ela faz parte das ciências biológicas, as ciências médicas fazem parte das ciências biológicas. Ciências médicas, veterinária, zootecnia, educação física, enfermagem, massoterapia, fisioterapia, tudo isso, a base é a biologia. Eu tenho que conhecer como um ser vivo funciona. E essa é a disciplina mais fácil que existe. Porque para a gente estudar biologia, basta olhar no espelho. Nós somos um ser vivo. Esse é o primeiro que a gente tem que ter como foco. Nós somos seres vivos. Então, o que acontece com o meu corpo? O que acontece comigo? Eu já sei. Muita coisa eu já aprendi da minha vivência. Eu tenho que passar a me conhecer melhor, me observar melhor, e eu começo a entender biologia. Mas qual é o problema? Quem começou a falar de ciência foram os caras lá na Grécia Antiga. Eram conhecidos como filósofos naturais, né? E aí, a ciência começa, então, com palavras gregas. Aí a gente vai passar para o latim, né, porque a gente teve lá a ascensão do Império Romano, e depois a gente vai passar para o francês, né, aquela época da Revolução Francesa e tal, e hoje nós temos o inglês. E em breve será o mandarim. E a gente tem que estar atualizado, tá? Porque, graças a Deus, o Império Norte-Americano está caindo, e China está se irando. Então, logo, logo, a gente vai ter que aprender mandarim, vai ser isso. Mas, por enquanto, é o inglês. Mas a biologia é uma conversa que começou lá na Grécia. Então, a gente começa falando em grego. Em grego, bio é vida. Então, toda palavra que tiver bio, você já sabe que está ligada à vida. Biomedicina quer dizer que é a medicina que vai trabalhar os seres vivos que atacam o ser humano. Né? Então, o cara que vê se suas fezes lá tem um vermezinho, se seu sangue tem lá um protozoário que causa chagas, é o biomédico. É ele que vai fazer isso e mandar um exame para o médico, tá? Bom, a primeira coisa, então, é isso. E logos, em grego, é discurso, mas aqui, né, em português, a gente traduziu como estudo. Então, na verdade, biologia seria um discurso sobre a vida, tá? E aí assim vai sucessivamente, né? E era filosofia, porque filos também é grego, né? Quer dizer amor, aquele amor fraternal, aquele amor, né? E sofia quer dizer conhecimento, sabedoria. Então filosofia é amar o conhecimento, amar o saber, tá? E todas as ciências, né? Talvez não a astronomia, porque a gente acredita que é a primeira ciência que surgiu na face da Terra foi a astronomia, porque a primeira coisa que o ser humano percebeu quando vivia ao relento é que existia dia e noite, e aí começa a astronomia, né? Tirando isso, acho que todo o resto vem aí dos gregos, né? Os caras que pararam para pensar, tá bom? Bom, pode passar, por gentileza. Aí ficou meio ruim de ver, mas é o seguinte, isso aqui vai falar um pouquinho sobre como que é o estudo da biologia, tá? O estudo da biologia, ele pode começar com o átomo, é o primeiro quadradinho aí, tá? O que é o átomo? O átomo é o princípio de toda a matéria que tem no universo. Tudo que existe é formado por átomo. Existe uma hipótese da antimatéria, que aí teria o antiátomo e tal, mas isso é uma hipótese. O que a gente sabe hoje é que existe o átomo e existe a matéria. Para formar matéria, o átomo pode estar sozinho, ele pode se unir. E aí ele vai formar moléculas, que é o segundo quadradinho ali. Então, o átomo forma moléculas, tá bom? Então, eu tenho um átomo de oxigênio sozinho. Para mim, ele não serve muito. Mas se eu junto dois átomos de oxigênio, eu tenho uma molécula do gás oxigênio, o O2. É esse que eu respiro. Tá? 18% a 20% do ar que está aqui nessa sala hoje é oxigênio. Se não existir isso, eu começo a passar mal. Tá bom? Então o átomo ele está sozinho. Juntou com outro átomo é molécula. E aí eu posso ter o O sozinho, que é o oxigênio, o elemento químico. Posso ter o O2, que é uma molécula de oxigênio. E eu posso ter um oxigênio unido a dois átomos de hidrogênio, tal do H2O. E aí eu tenho a água. É uma outra molécula. Tá bom? Então átomo, molécula. Bom, as moléculas vão formar as células do nosso corpo, tá bom? Entre outras coisas, né? Formam coisas inanimadas também, mas elas vão formar as células do nosso corpo. Gente, uma célula, por que eu gosto de começar falando sobre isso em biologia? Uma célula é a menor parte viva de um ser vivo.
Mas o átomo é a menor parte de qualquer coisa. Tá? Então não confunda nunca átomo com molécula. O átomo é milhões, talvez bilhões de vezes menor do que uma célula simples. Tá? E uma só célula vai ter bilhões de átomos. São coisas assim. O átomo não é algo que está vivo? Não, o átomo não está vivo. Ele é algo que respeita as leis da física. Então ele vai ter um núcleo com elétrons girando em volta, mas ele não está vivo. Tá? Agora a célula já tem... Olha, a gente precisa de bilhões de átomos para fazer a forma de vida mais simples que existe. Bilhões, tá bom? Então são coisas distintas. Tá bom? Bom, aí as células em si vão formar tecidos. Então você já deve ter ouvido falar em tecido ósseo, tecido muscular, tecido nervoso, porque são formados por células. Então as células formam tecidos. Os tecidos formam os sistemas do corpo. Aí a gente vai ter o sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema excretor, sistema muscular, esquelético, tá bom? E aí eu estou falando de seres vivos complexos como nós. Então aí os sistemas vão formar um indivíduo, tá bom? Esse indivíduo se junta com outros indivíduos da mesma espécie e forma uma população. Agora a gente já está falando de ecologia, ainda faz parte da biologia. Uma população se junta a outras populações e forma uma comunidade. Uma comunidade se junta a outras comunidades e vai, com isso, interagir com... essa comunidade vai interagir com os elementos inanimados, os elementos não vivos. Aí a gente tem um ecossistema. Professor, o que é um ecossistema? O ecossistema é a interação de seres vivos com coisas não vivas. É isso que é um ecossistema. Tá? Então eu posso ter um aquáriozinho na minha casa com um peixinho, é um ecossistema, porque ele já está interagindo com a água que não é vida. Tá? A gente depende da água para viver. Não existe vida sem água, vida como nós conhecemos. Por isso que a primeira coisa que a gente busca lá fora, quando está tentando encontrar vida fora do planeta Terra, é água. A gente não conhece vida sem água, tá? Mas a água não é viva. Então, o peixinho ali já está interagindo com a água. Então, eu tenho um ecossistema. Eu posso ter um ecossistema muito pequeno e eu posso ter um ecossistema enorme, como, por exemplo, a Amazônia, a Mata Atlântica. São ecossistemas brasileiros. O Cerrado, a Caatinga, os Pampas do Sul, ou Campos Sulinos. Tá? Então, são os ecossistemas brasileiros. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa palavra pode ser usada para coisas muito pequenas e coisas muito grandes. Mas o que eu tenho que lembrar que um ecossistema é? Ele é a interação de seres vivos com coisas não vivas. Tá bom? Pode passar, por gentileza. Aí tem essa questão aqui, que eu vou comentar ela, que é a primeira questão que tem no material do que vocês têm lá na pastinha de vocês. Tem um esquema que representa um experimento feito com células do protozoário Ameba proteus. Nele, um grupo de células foi tratado com uma droga citocatazina. Gente, para quem já estuda isso, citocatazina já tem um significado. É grego. Cito é célula, catase quer dizer que destrói alguma coisa. Então já dá para ter uma ideia. Mas para um aluno de ensino médio, eu achei muito forte essa pergunta. Mas por que eles fizeram isso? E aí a gente precisa falar, gente. Educar é um ato político, já dizia Paulo Freire. Paulo Freire ele falava o seguinte, né, ele é odiado aí pelo pessoal da extrema-direita, porque Paulo Freire falava o seguinte: todo professor tem que deixar claro sua posição política, senão ele é desonesto. Porque se você usar a intenção. Tá? Eu tenho a minha posição política muito firme, apesar de eu estar aqui com uma camiseta que enaltece a União Soviética, né, com o primeiro homem que foi para o espaço, que é o Yuri Gagarin. Eu sou anarquista convicto, mas sou um anarquista de esquerda, não esses anarquistas que surgiram agora aí, que defendem o capitalismo, que eu não entendo como é que o anarquista pode defender a opressão. Mas, enfim, por que os caras colocam uma pergunta dessa numa prova que deveria ser para abrir portas para a pessoa pobre? Porque a ideia do Enem, em princípio, era essa. Porque, na verdade, eles querem aquele discurso que, olha, a gente dá oportunidade e as pessoas não aproveitam. Mas eles fazem de tudo para a gente não conseguir essa oportunidade. A verdade é essa. A gente sabe disso.
Tá? Ah, mas a gente está na mesma quebrada, não sei o quê, eu escolhi um caminho, o outro caiu. Gente, eu nasci aqui há 51 anos atrás, aqui, está em Paulista, no mesmo lugar. Moro aqui no Camargo Novo, na mesma casa há 51 anos. Tá? E eu fui voltar a estudar, fazer ensino médio, etc. e tal, com mais de 20 anos de idade também. Fui fazer EJA, e aí tentei a FUVEST, lógico que não passei. Aí não tinha na minha época ProUni, nada disso, que eu ainda sou da época do Fernando Henrique, né? Que era paulada na cabeça do pobre, só isso. Então hoje a gente vive um momento, quem não viveu a era antes Lula, não sabe o que já foi o Brasil. Né? E hoje tem muita gente que ganhou o que ganhou, conquistou o que conquistou e cospe no prato que comeu. Mas isso é um assunto para outra história. Só que vocês precisam saber que há uma opressão até nessa pergunta. A ideia é falar, mas estamos dando oportunidade e os caras não estão conseguindo. Não, é porque eles fazem do jeito para a gente não conseguir mesmo. Eles fazem de tudo para a gente não conseguir. E a gente tem que perseverar muito. Então perseverem bastante. Estudem sobre tudo, o máximo que conseguirem. Leia sobre tudo. Tá? E aí você vai estar preparado. E sim, tá, gente? O fato é, eles querem formar pessoas com baixa escolaridade, com baixo conhecimento, para poder explorar. Essa é a regra do capitalismo. Porque o capitalista em si, aquele cara que faz vídeo na internet falando que fez 1 milhão em 2 meses, ele nunca trabalhou. Ele explorou alguém que ganhou dinheiro para ele. É isso. É simples assim. Ele estava preparado. Né? A gente pega o mais famoso agora, aí, que é o Elon Musk, né? Nazista convicto. O cara é filho de um traficante de diamantes. O cara é herdeiro, ele nunca precisa trabalhar na vida. Lá na África, de onde ele nasceu, ele ia lá para explorar as pessoas. O pai dele traficava diamante. Então ele nunca precisou, ele é doutor em física porque ele nunca precisou trabalhar. Tá? Mas eu tenho certeza que ele nunca precisou usar o conhecimento dele acadêmico para nada. Agora a gente vai precisar. Até uma palavrinha diferente que você fala numa entrevista de emprego, você perde esse emprego. Então a gente tem que ter, sim, a linguagem dominante, ainda que exista um preconceito linguístico, etc. e tal, a gente não pode esquecer da quebrada nunca, mas a gente tem que ter uma linguagem coloquial, formal, a gente tem que saber conversar, a gente tem que saber se impor. Gente, eu nos anos 80, vocês nem sabem o que era anos 80, eu era punk, tá? Eu era um cara que saia quebrando, dava bicuda nos outros, pelo simples prazer de dar bicuda nos outros. Eu achava que isso era rebeldia. Eu precisei ficar velho para entender que rebeldia do pobre é estudar. Porque o Estado faz um sistema que ou você se encaixa para ser escravo, ou você vai não aceitar ser escravo, virar criminoso e ir para a cadeia que foi feita para o pobre. Então, para você se rebelar contra tudo isso, é só educação. Não tem outro caminho. Tá? Teve um cara, um espanhol, que ele é Laguardia, o sobrenome dele. E ele é um cara que trabalha muito anarquismo na educação, que é o cara que eu acredito nisso. A revolução vem pela educação, mas uma educação libertária, como dizia Paulo Freire. Então, dito aqui a minha posição política, deixado bem clara, tá? Eu vou dizer para vocês, então, por que isso aqui é opressor? Esse livro aqui que eles utilizaram, eu tenho. Mas eu comprei para estudar para um concurso para biólogo. E os caras fazem uma pergunta de um livro que é bibliografia de biólogo para o Enem. Então não é bom. Tá bom? Pode passar, por favor. Bom, aí ele vai mostrar. Todo trabalho científico, ele tem que ter um grupo controle. Por que ele tem que ter um grupo controle? Eu não posso simplesmente assim fazer um experimento e falar, deu certo porque a célula se deformou. Pode ter um problema aqui no ambiente e que se eu colocasse 8 células aqui e só uma tivesse no experimento, todas iriam se deformar por diferentes questões do ambiente. Então eu tenho que ter um grupo controle. Então ele está mostrando aqui que eu tenho um grupo controle e na outra a gente colocou lacífero e lacina. Enfim. Aí ele pergunta, basicamente, por que isso aconteceu? Sem eu saber o que é esse negócio aqui, fica difícil. Mas vamos tentar responder. A primeira alternativa, pode passar, por favor. Ele fala sobre vacúolos. Os vacúolos são essas estruturas aí, que tem na ameba e tem muitas outras células, inclusive células vegetais, que vão armazenar água e liberar água, basicamente.
Ela pode mudar um pouquinho o formato da célula, mas não vai impedir a locomoção. E a questão lá falava que a célula ficava impedida de se locomover e também mudava de forma. Gente, tem um ditado que vovó já dizia, né? Que Deus está em todas as coisas, mas o diabo está nos detalhes. A gente tem que se atentar aos detalhes. Por isso a gente tem que aprender a ler rápido, porque os caras dão pouco tempo para a gente fazer a prova. Ler rápido e pensar rápido. Isso é fundamental, ler rápido e pensar rápido, porque tem muita pegadinha. Aí você fala, nossa, como é que eu errei essa? Quando você chega em casa e lê com calma. Puxa, como é que eu errei essa? Porque faz parte do nervosismo, é um concurso. É quem está mais, dentre os mais bem preparados, é o que está mais bem preparado. A educação superior no Brasil, ela é muito exclusivista. Ela exclui muito, ela é excludente, exclusivista. Então você tem que estar muito preparado, tá? Então, beleza. Vacúolo. Pode passar a próxima, por favor. Aí a outra que ele fala que foi uma alteração na mitocôndria. Bom, a mitocôndria, nós temos, todos os seres que têm célula têm mitocôndria. Por quê? Ela é responsável pela respiração, tirando todos os seres eucariotos, né, que a gente vai falar disso depois. O que acontece? A mitocôndria é responsável pela nossa respiração celular. Respiração celular. O que é? Vou perguntar para vocês aqui. Por que a gente respira? Para que a gente respira? Para ganhar energia. Mas só a respiração, eu estou falando que a gente respirar, puxar o oxigênio. Certo? Eu preciso de uma outra coisa, certo? Para ter energia. Que outra coisa é? O alimento, principalmente. Então, gente, ó, presta atenção. Tome muito cuidado. Tem gente que fala assim: não, eu vou tomar um energético, vou ali tomar um TNT, um Red Bull. Não é energético, tá? Você está sendo enganado. Energético é açúcar. Esses energéticos que eles vendem aí tá cheio de cafeína, ele é estimulante, não é para te dar energia. O que te dá energia é açúcar, nada além do açúcar. C6H12O6, glicose, é uma molécula também. Olha como a gente precisa de molécula. Então o açúcar dá energia, tudo bem? Só que o açúcar precisa ser queimado. O que acontece se eu acender uma vela, colocar a vela aqui e embocar uma outra vela? O que vai acontecer? Eu acendi a vela, coloquei o copo em cima da vela aqui, depois do tempo, o que acontece com a vela? Por que ela apaga? Então para combustão eu preciso de oxigênio. Então para queimar o açúcar eu preciso de oxigênio. E sabe o que gera quando eu queimo? Gás carbônico. Por isso que a gente libera o gás carbônico. A gente queima o oxigênio dentro da mitocôndria e libera o gás carbônico. Esse é um processo químico bem complexo. Tá? Aí vou fazer meu comercial no meu canal, lá tem 3 vídeos falando só de respiração celular, porque é um sistema bioquímico bem complexo, tá bom? Mas se quiserem, eu monto uma aula de respiração celular, a gente vai falar, a aula vai ser mais chata ainda que essa, mas aí se vocês quiserem, é um assunto complexo, mas é bom saber. Tá? Então a gente respira para queimar açúcar, e é esse açúcar que vai se transformar numa molécula de ATP, adenosina trifosfato, é esse cara que é a nossa moedinha de energia. Tudo que a gente faz, até para dormir, a gente precisa de ATP. A gente gasta energia, tá bom? Para pensar onde mais gasta energia, está aqui, ó. Você estando dormindo, estando acordado, você sabe que está gastando a mesma quantidade de energia porque ele precisa te manter vivo. Então, quando a gente estuda bastante, pensa bastante, dá bastante fome também, porque precisa queimar bastante açúcar, tá bom? Então, para a energia é o açúcar. Para a construção do corpo, etc. É proteína, outras coisas, né? Se até me permitem falar, tá, gente? Não caiam nesse golpe do whey, pelo amor de Deus, tá? Alguém já pegou no mercado aqueles queijo fresco? Que tem aquele sorinho, sabe o que ele fez? Tem um sorinho embaixo, parece uma água. Sabe o que é o whey? O whey é essa aguinha que os caras transformaram em pó. Isso é o whey. Gente, isso era lixo da indústria. E os caras estão fazendo grana com isso. É melhor você comer o whey, sai mais barato e é mais saudável. Fica a dica, tá? Para quem gosta de marombai. Coma comida natural, faça uma feira. Né? Esses negócios industrializados, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá.
Bom, o outro falou do material genético. Volta, por favor. Desculpa. Então, esse aqui é o da resposta correta, tá? O que aquela enzima que foi utilizada lá na célula faz? Ela quebra o citoesqueleto. Ela vai destruir esses filamentos e esses microtúbulos. Então, você vai ter conhecimento do quê? Que para a célula se deformar e não conseguir mais andar, ela precisa ter seu citoesqueleto destruído. E não a membrana, como a maioria respondeu, vocês vão ver daqui a pouco. Então, a resposta correta ali seria a alternativa C. Professor, eu ainda não vi as alternativas. Eu estou falando para vocês as alternativas, mas no final eu coloquei a questão completa para a gente comentar, tá? Então, aquele elemento químico que os caras jogaram lá para fazer experimento com as amebas, né? E vocês sabem que algumas amebas causam doença na gente, amebíase, que dá diarreia, etc. e tal. Então é um estudo importante para saber como é que destrói a ameba. Só que, se você não sabe qual era o objetivo ali, fica complicado. Tá? E ali o objetivo era destruir o citoesqueleto, que a célula tem, ó as aspas, um esqueleto, que ela não tem osso. Esse esqueleto é formado por microtúbulos. E aquela química que eles jogaram lá destrói esse microtúbulo. Tá bom? Pode passar, por favor. A outra resposta seria que alterou o material genético, tá bom? Que a outra alternativa tem lá. Então, o material genético você encontra basicamente em dois lugares. Você encontra o material genético no núcleo da célula, enroladinho no cromossomo, tá? Nós, em condições normais, nós temos 23 pares de cromossomos, 46 cromossomos em cada núcleo de célula, tá? Então, o que é o cromossomo? É um pedacinho de proteína com DNA enroladinho. Isso é o cromossomo. Cada pedacinho do DNA dá origem a uma característica sua. Esse pedacinho a gente chama de gene ou de alelo, tá bom? Então os cromossomos vão ter alelos para cada característica. A gente herda um alelo da mamãe e um alelo do papai. Quando tem a característica dominante de um, outro vai aparecer. Quando os dois são excessivos, aí é aquela história da genética que a gente pode falar um dia. Tá? Mas hoje é só esse apanhado geral da biologia para a gente lembrar. Mas isso não tem nada a ver com a resposta lá. Não tem uma alteração genética que eu faça na ameba, pelo menos ali, depois que eu jogo alguma coisa. Existem substâncias que podem mudar meu DNA? Existe, principalmente radiação do tipo ionizante. Por exemplo, raio ultravioleta do Sol. A gente tem VA, o VB e o VC. O VD e o VC podem modificar o DNA da nossa célula. Então, em raras situações, condições ambientais podem modificar o DNA da nossa célula, gerar um câncer de pele, por exemplo. Tá? Mas, normalmente, a gente não consegue alterar um DNA com uma substância. Tá? Algumas, carcinogênicas, que a gente chama, ou que podem ser cancerígenas, aí elas vão poder alterar o DNA, por isso que elas podem ser cancerígenas. Tá bom? Pode passar, por favor. E por último, mas não menos importante, a questão da osmose. Quem foi nessa ideia de que a questão que se respondia porque a célula modificou de forma, porque teve um problema na membrana, foi porque, na verdade, lembrou do seguinte: você pega uma célula, coloca no material iso, ó o grego de novo, iso quer dizer igual, isotônico quer dizer que tem a mesma quantidade de sal dentro e fora. Então está em equilíbrio, água entra, água sai, água entra, água sai, a célula não se altera. Se ele está hipotônico, quer dizer que tem menos sal fora da célula do que dentro da célula. Hiper quer dizer pouco. Eu estou com hipotensão, minha pressão está baixa. Eu estou com hipertensão, minha pressão está alta. Então, hiper quer dizer pouco. Hipotônico quer dizer que tem pouco sal fora da célula. Isso faz com que a água entre pelo equilíbrio osmótico, ele entra na célula, deixando a célula inchada. Tá bom? Já, se ele estiver no meio cheio de sal, hipertônico, isso acontece quando a gente faz salada, né? Você prepara a salada, aí você já joga o sal, demora para almoçar, o que acontece com a folha? Murcha. Porque toda a água que estava ali na célula vegetal, ela sai
de dentro da célula vegetal, porque o meio está hipertônico, está com muito sal. E isso pode deformar a célula? Pode, mas não vai impedir ela de fazer nenhuma outra função, a menos que ela morra. Tá, morreu e acabou. Tá? Então talvez isso tenha confundido muita gente. Só que as pessoas se confundiram nessa resposta porque esqueceram que tinha ali um produto. Né? Tinha ali um produto que eles jogaram em cima. E é esse que fazia a diferença, porque o produto destruía o citoesqueleto. Pode passar, por favor. Então vamos comentar aqui ó. Então a citocalasina B é uma droga que interfere nos microfilamentos de actina, inibindo sua polimeração. Isso compromete o citoesqueleto e impede processos dependentes da actina, como locomoção celular e alteração na forma. Então esse conhecimento, eu acho demais você exigir no Enem, mas está lá. Por isso que eu falo, leia o máximo que consiga. Ah, professor, eu gosto muito de ver canal do YouTube, do Instagram, etc. Tá, mas pegue pessoas de confiança. O cara que seja doutor na área dele. A gente teve um problema na pandemia aí, não teve? Tinha médico falando para você tomar... Gente, tinha médico falando para você tomar vermífugo para combater um vírus. Isso qualquer pessoa com conhecimento básico de biologia sabe que não existe. Não existe. Vermífugo mata verme, antibiótico mata bactéria, e para vírus só tem defesa no nosso corpo. Existem remédios antivirais que só o hospital tem, mas você tem que quase adivinhar qual é a virose que o cara tem para o remédio dar certo. Tá? Então, remédio para verme mata verme, antibiótico mata bactéria, e para matar vírus é só a defesa do nosso corpo. A única coisa que resolve é vacina. Não inventaram nada melhor. Não inventaram. Que bom se tivesse, mas não tem até hoje. Mas tem médico formado, o cara é formado em oncologia, o cara é formado em... tem especialização em cardiologia, legal, mas ele não vai falar de vacina. Quem vai falar de vacina é o infectologista. É o cara que trabalha com isso. Então procure pessoas especializadas no assunto. Eu falo que está no livro. A única coisa que eu me atrevo a falar mais é o que eu estudei. Meu mestrado é em análise ambiental, analisando fósseis de plantas. Então eu posso falar um pouquinho de paleontologia, porque é meu mestrado, eu sou mestre nessa área. Eu posso falar um pouquinho de vegetal, porque meu mestrado é nessa área. Eu tenho uma pequena autoridade nessa área. O resto eu sigo o que os especialistas falaram e acabou. Os caras fizeram um trabalho para isso. Passaram 5, 6 anos montando um trabalho, fazendo experimento e escrevendo um livro sobre o assunto. Tá? Então tome cuidado. Vai seguir um cara no YouTube, vai seguir um cara no Instagram, vai seguir... Legal, mas veja qual é a especialização. Ele está falando da especialização dele? É aquilo que ele é autoridade para falar? Se não, tome cuidado. Tá bom? Tome cuidado. Tá? Então aí está falando o que são os microfilamentos, essas estruturas compostas por actina, que fazem parte do citoesqueleto, responsável por locomoção, alteração de forma, divisão da célula. Tá? E aí o citoesqueleto é formado por microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. Nas amebas, os filamentos de actina permitem a formação de retração e retração do pseudópodo. Gente, a ameba, ela se movimenta de uma forma que ela vai arrastando igual um ovo frito, assim. Ela vai se arrastando, então ela vai formando pseudo-falsos podes, pés. Pseudópodo quer dizer falsos pés. Tá? Gente, outra coisa que eu aprendi com ciência. Aprenda a estudar a etimologia, a origem das palavras. A nossa língua portuguesa é muito rica. Se aprender a etimologia, às vezes você nunca ouviu falar no assunto, você lê um pouquinho e fala, já sei o que é. Porque, pô, eu sei que pseudo é falso, eu sei que podos é pé. Os caras estão falando de pé. Entendeu? Então, assim, essas dicas que eu estou dando para vocês, ninguém me deu, gente. Eu tive que aprender na raça. Mas faz muita diferença. Um vocabulário rico, muita diferença. Tá bom? Então, eles vão permitir que elas se locomovam fazendo esses pseudópodos. Se não fizer isso, ela não consegue se locomover. Então, agora eu vou comentar Ô, Nivaldão, quer passar lá para mim? Passa lá, por favor. O Nivaldo passa para mim. Pode deixar que ele passa. Valeu. Então voltando aqui. Agora nós vamos ver a questão em si, tá bom? O esquema representa um experimento feito com células de protozoário ameba proteus. Nele, um grupo de células foi tratado com a droga citocalasina B, enquanto o outro grupo não foi tratado.
servindo como controle. O formato e o movimento das células tratadas foram comprometidos. Aí vamos ver qual foi o comprometimento. Pode passar. Então aqui está representando a célula comprometida, certo? Aí a pergunta ali é bem simples, ó. Pode passar. Aí, qual componente celular foi afetado pela droga utilizada no experimento? Aí eu peguei o material já com essa resposta, tá, gente? A pessoa ainda tirou o material genético ali. Provavelmente no outro ela ficou mais em dúvida, porque o vacúolo pode mudar a forma da célula. Porque o vacúolo ele enche de água e esvazia de água. Então ele pode mudar o formato da célula, ficar mais entumecida ou ficar mais plasmonizada, que a gente fala. Pode passar. Ah, não, passa não. Passa não. A mitocôndria eu já falei, responsável pela respiração. E aí a resposta correta, pode passar agora. Microfilamentos, tá? Foi o que foi alterado, foram os microfilamentos da célula. Essa, para mim, é uma questão de nível difícil. Eu pesquisei na internet, o pessoal colocou como nível médio. Para mim é um nível difícil. Eu acho. A minha especialidade não é citologia, mas eu acho que não se espera que ninguém que vai fazer nem seja especialista em citologia. Então foi por isso que eu falei, às vezes uma prova ela oprime também. A gente é oprimido de diferentes formas. E aí a gente tem que estar preparado para essa opressão. Para toda batalha a gente tem que levar todas as armas que a gente tem. Não tem jeito. Gente, rebeldia para a gente que é da quebrada é educação. Não esqueçam disso. Você quer ver um pobre incomodar ele chegar na faculdade? Incomoda. O que eu ouvi, eu trabalhava com médicos veterinários na prefeitura quando fui fazer meu curso de biologia. O que eu ouvi de médico falando, para quê? Vai fazer um cursinho técnico, você vai gastar dinheiro à toa. Ninguém é pobre na faculdade. Não acha que isso é uma teoria da conspiração, porque não é. Tá? A gente aprende em casa a ouvir isso, né? Pelo menos eu ouvi da minha mãe, estudar é para quem tem dinheiro, não se iluda, estudar é para quem tem dinheiro. E eu sou o caçula da minha família e fui o primeiro a ir para a faculdade, depois meus irmãos foram atrás de mim, eu fui o primeiro a ter um título de pós-graduação. Mas foi não acreditando no que as pessoas falavam para mim, nas palavras negativas. Tá? E assim, é difícil, gente, não é fácil. Tá? Agora é possível. Não acredito em dom divino. Você estará, o cara joga muita bola porque tem um dom. O cara toca um instrumento. Não. Ele foi estimulado a fazer aquilo. Ele cresceu num ambiente que o estimulou a fazer aquilo. Não tem nada de dom. Então, o que um ser humano faz, qualquer outro ser humano é capaz de fazer sim. Agora, os ritmos são diferentes, as formas de fazer são diferentes, porque os estímulos dados para essas pessoas ao longo da vida foram diferentes. Então, a gente tem que superar essas diferenças para chegar em pé de igualdade numa corrida para a gente que é pobre. E a gente sabe que tem outras condições. Mulher, negra, em São Paulo, sem nordestino, tudo isso te coloca lá atrás na fila. A gente vai ter que correr muito mais. Tá? Hoje, o recado que eu tinha para dar era esse. Eu acho que eu gastei aí uns 40 minutinhos, mas eu consegui dar o recado e queria saber se ficou alguma dúvida, se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma sugestão. Ficou confuso o jeito que eu fiz? Ficou claro? Ficou claro? Agora a explicação ficou bom. Ficou bom? Eu tentei ver antes, não entendi nada. Eu também fui na membrana plasmática. Sim. É porque, como a gente vê deformar a membrana, a resposta óbvia é essa. Né? Sim. Então, os filamentos dessa ameba são tipo o esqueleto dela. Exatamente. Na verdade, as células, não só a ameba, as células têm citoesqueleto. Tem. Células, de uma forma geral, vão ter citoesqueleto. E ele é formado por microfilamentos e microtúbulos. Tá bom? Então, quando falar de microfilamentos e microtúbulos, está falando de estrutura da célula. Falando de sustentação da célula. Tá bom? Tudo bem, doutor? Isso aqui você tem que dominar, hein? Tá bom? Pessoal, é assim, foi o que eu falei, para o projeto de vida, né? Todo nosso projeto de vida, quanto mais conhecimento, melhor. Tá? Conhecimento não ocupa espaço, você leva para qualquer lugar,
é a única riqueza que ninguém rouba de você, e você pode fazer até dinheiro com ele se você quiser. Se você quiser. Tá? Então, valorizem o conhecimento, mas o conhecimento de verdade. Tá? Pesquisem. Eu sempre falo para os meus alunos, está aqui uma aluna minha, né? Eu sempre falo para os meus alunos, não acreditem em nada do que eu falei, pesquisa. Porque senão você vai cair na mesma armadilha. Sabe? Tem que pesquisar, gente, não tem outro jeito. É fácil eu pegar um videozinho de 5 minutos lá do TikTok e falar, pô, já aprendi sobre o assunto. Não, não aprendi. Eu tenho que pegar o livro, eu tenho que esmiuçar. Pô, isso aqui eu não entendi, isso aqui eu não entendi, isso aqui eu não entendi. Caramba, não entendi. Não interessa, leia 233 vezes, até entender. Porque nós somos assim. Não adianta você achar que todo mundo entende tudo de primeira, porque não entende. Essa aula aqui que eu dei para vocês, o Nivaldo vai começar a falar, vocês vão ter esquecido 80% do que eu falei. Vocês vão ter que correr atrás de novo. Vai ficar uma sementinha aí, mas o resto é correr atrás. Não tem jeito. Então, por favor, Nivaldo, passa o último aí, slide. Passa o último slide aí, por favor. Então é isso, tá? Muito obrigado a oportunidade. Eu pretendo voltar mais vezes junto com o Nivaldo aqui. Eu deixei o meu canal do YouTube, que é o @edjoel. Tem pouquinhos inscritos lá, mas a ideia é essa mesmo, porque eu coloco de tudo. Lá é um canal pessoal meu, que eu também coloco aulas, entre outras coisas. E deixei meu contato aí de WhatsApp também, tá bom? Aí se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, sempre que dá eu respondo. Eu tenho amigos até fora de São Paulo, eu vou fazer uma prova, fiquei com essa dúvida aqui. Sempre que dá eu respondo, tá bom? E é isso, obrigado pela oportunidade.